Gente, e vamos para mais um relato aqui que envolve espíritos. Eu sei que vocês gostam deste tipo de relato, né? Hoje eu vou contar o dia que eu acordei de madrugada e eu fui para o banheiro e eu dei de cara com uma senhora toda de preto olhando para mim. Ela estava dentro do banheiro. E eu vou contar esse relato para vocês na íntegra. Só que antes eu preciso dar um recado a vocês. É o seguinte, a nossa live sempre será de sábado à noite às 20 horas, a menos que aconteça algum imprevisto e eu não possa estar ao vivo com vocês. Caso contrário, sempre aos sábados à noite nós estaremos juntos, ok? É só um lembrete. Então é todo sábado. E vamos no relato de hoje. Uma certa noite, eu levantei de madrugada, era por volta de 2:30 da manhã, né? Levantei tudo e fui pro banheiro, no escuro. Não acendi luz, não acendi nada. Eu não gosto, sabe, gente? Quando eu levanto assim, para tomar água, para ir no banheiro, eu vou no escuro. Então, nesse dia não foi diferente. Eu fui pro escuro para usar o banheiro. Quando eu cheguei na porta do banheiro, eu deparei com uma senhora toda de preto, uma senhora assim, ela estava com a mão assim, ó. Ela estava com véu no rosto e ela estava olhando para mim, assim, fixamente, pálida, muito pálida. Eu confesso a vocês que eu não tive medo, eu não tive um pingo de medo. Muitas das vezes, as coisas assim, que envolvem espíritos, aparições, muitas das vezes a gente não pensa, né? A gente não pensa, quando eu digo, no sentido de interagir com o espírito, né? Foi o que aconteceu nesse dia. Então eu deparei, quando eu fui para o banheiro, eu deparei com essa senhora dentro do banheiro, toda de preto, com véu, e ela olhando para mim assim, séria. Eu cheguei, olhei para ela também, já acendi a luz e pronto. E quando a gente acende a luz, automaticamente a aparição desaparece, né? Então, acendi a luz do banheiro, usei o banheiro, apaguei tudo e voltei para a cama e virei para o lado e dormi novamente. Então, assim, eu não tive medo. Isso acontece sempre, né? De ver vultos, ver espírito e tudo mais. Só que depois que isso aconteceu, eu fiquei refletindo, né? Eu falei, nossa, eu devia ter interagido com aquela senhora, né? Eu devia ter perguntado quem era ela, se ela precisava de alguma ajuda, se eu poderia fazer alguma coisa para ajudar, por que ela estava no banheiro, se ela queria alguma coisa de mim, sabe? Veio vários questionamentos assim na minha cabeça que eu poderia ter feito, só que, como eu falei, na hora a gente age por impulso, a gente não pensa. A gente não pensa e nessa noite foi assim. Então eu deparei com ela e imediatamente acendi a luz, mas não por medo. Foi automático, né? Olhei para ela, ela olhou para mim, já acendi a luz. E acabou que eu não interagi com o espírito, né? Não interagi, não conversei, não falei nada e acabou assim, né? Eu fiquei curiosa depois para saber quem era aquela senhora. Depois que passou, no outro dia, né, quando amanheceu o dia, melhor dizendo, eu fiquei curiosa para saber quem era, né? Por que ela estava no banheiro? Será que ela queria me dar um recado, alguma coisa assim? E então é isso. Muitas das vezes, gente, eu me programo para fazer alguma interação com o espírito, mas de repente, assim, é automático. Quando a gente vê, a gente tomou uma atitude, tipo assim, acendeu uma luz, ou então não deu importância. Eu confesso a vocês que eu tô mais assim, digamos, como que eu vou explicar aqui? Eu tô me preparando, sabe, para
para não agir no impulso, digamos assim. Tipo, se acontece isso de novo, eu vou interagir com o espírito, vou interagir, vou perguntar, eu vou conversar, ter um diálogo, sabe, cara a cara, e vamos ver no que vai dar. Muitas das vezes, espíritos querem oração, porque geralmente é assim, né? Geralmente é assim, devido ao estado que se encontra no mundo espiritual. Então precisa de uma orientação, de uma oração, e a gente pode ajudar. De que maneira? Fazendo uma prece, orando. Não custa a gente escutar o que o Espírito tem para falar ou para pedir para a gente, né? Desde que nós possamos atender o pedido, eu não vejo nenhum problema. Agora, quando se trata de um espírito assim, que não é amigável, aí eu confesso que nem vale a pena interagir, viu, gente? Não vale nem a pena, porque espírito assim, geralmente, quando vem naquela fúria, né? Quando se manifesta naquela fisionomia de fúria, de raiva e tudo, não tem por que interagir, né? Tipo assim, um espírito desse aparece para mim, eu não vou perguntar para ele o que ele quer comigo, né? Então, boa coisa não é. Ou é algum ataque espiritual, sei lá, de repente a gente andou na rua, esse espírito gostou da gente, teve afinidade, veio junto. Às vezes, a gente nem sabe de onde a criatura veio, né? Só sei que encostou por afinidade, se identificou com alguma coisa e passou a acompanhar a gente. Ai, gente, é difícil, sabe? É difícil, é complicado. O mundo espiritual, assim, é muito complexo. É uma coisa, assim, muito cheia de mistérios, o que eu posso falar para vocês. Mas uma coisa é real. Uma coisa é real e é certeira. Eu não gosto de interagir com espíritos que eu não sinta energia, sabe? Se é uma coisa ruim, uma coisa que me incomoda, eu não quero nem conversa. No caso dessa senhora que apareceu para mim, era neutra a energia, não era nem boa nem ruim. Então, é isso. Em casos assim, como no caso dessa senhora, eu acho que valeria a pena ter interagido, ter conversado, trocado um diálogo. Ai, sei lá, tanta coisa, né, que acontece. E por mais que a gente fique atenta, assim, para tentar conversar e trocar um diálogo, muitas das vezes a gente acaba agindo por impulso, né? E o que a gente planejou vai por água abaixo. Já aconteceu outras situações que eu falei para mim mesma, vou fazer assim, vou fazer assado quando isso acontecer. E aconteceu e acabou que eu fiz tudo ao contrário, sabe? Ignorei, não dei atenção. Aí eu tô me policiando, sabe, gente? Me policiando para ver se eu consigo captar mais informações dos espíritos. E é isso. Ai, gente, esse relato dessa senhora acaba agora. Só um detalhe. Pela fisionomia dela, ela estava com um véu, né, no rosto, assim, deu para ver, sabe aquele véu que cobre a cabeça, o rosto todo. Pelo que eu vi ali dela, na fisionomia, não conheço, nunca vi, era desconhecida para mim. Então, né, não era parentes que já se foram, nada, era uma pessoa literalmente desconhecida. Então, não sei quem era aquela senhora, por que ela apareceu para mim. E o relato acaba assim. Acaba assim porque eu não interagi com o espírito. Ficou meio que tudo vago, né? Tudo vago por falta de interação, realmente, o que eu posso falar. É vivendo e aprendendo, né? A gente vai aprendendo com os erros também. Bom,
sem mais, eu termino esse vídeo agora e vamos ver, né, o que a vida nos traz, porque cada dia é uma surpresa, gente. É uma surpresa que eu falo, né? A vida de um médium é sempre surpreendida por acontecimentos que envolvem a espiritualidade, que envolvem espíritos, né? E assim a gente vai, a coisa vai fluindo, a gente não tem domínio da situação. Quando eu falo domínio, gente, é no sentido de você se programar. Tem gente que já me perguntou, você se programa para ver espíritos? Não, gente, eu não me programo nada. De repente eu estou aqui com vocês, gravando esse vídeo. Eu acabo olhando para o lado e vejo um espírito. Então, não é nada assim que eu tenho que me programar, me preparar para ver. Não, a coisa vem sem hora, sem dia, sem nada. Acontece do nada e some do nada também. Então, não é nada assim que eu tenho que me programar para ter a vidência. Não, a vidência acontece de maneira espontânea, sem programação nenhuma. E, sem mais, eu termino o vídeo agora. Beijo.